Então, pessoal, retomando aqui, depois do suco verde, a gente vai precisar rever, né, aquelas questões de visibilidade, agora considerando que a gente está avaliando curvas verticais. Então, existem algumas ponderações do DNIT com relação a isso, e a gente vai procurar apresentá-las na sequência. O primeiro delas é o que ele denomina como distância dupla de visibilidade. Ele denominou como D, mas isso daqui seria relativo àquele DP, que a gente já viu lá quando estudou distância de visibilidade de parada. Lembrando que a gente está avaliando primeiramente os grids retos, tá, pessoal? Nesse contexto, essa inclinação aqui, ela vai ser positiva, tá, pessoal? Sempre que eu tiver um aclive, certo? E, claro, vai ser negativa quando eu tiver um trecho de declive. Ou seja, se ela é negativa, né, esse valor de DP, ele tende a aumentar, né? Porque, claro, né, o carro vem no embalo, ele vai precisar de uma distância maior para frenar. Tá bom, pessoal? Então é importante verificar que para grid retos, você pode utilizar aquela equação da distância de visibilidade parada, DP, que vocês já conhecem, só que levando em conta aqui se o trecho é ascendente ou se é descendente, já que vai influenciar aqui no sinal do I. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui ilustra bem, né, essas questões de visibilidade. If you're traveling quickly up a hill, a stalled vehicle or animal on the other side could take you by surprise if that curve is too tight. Percebam que no caso de curvas convexas, né, você tem a necessidade de avaliar a questão noturna, né, porque aí você vê essa questão da iluminação do próprio veículo, mas também verificar em que posição seu veículo vai ter visibilidade do obstáculo que ele pode ter mais à frente. Tá? A gente vai até ver que existem duas opções em função da posição do veículo na curva, né, que vão te dar equações diferentes para você tratar essas distâncias de visibilidade. Passando aqui o vídeo então, né? Essa distância dupla de visibilidade parada, né, ela pode ser definida da seguinte forma. Denomina-se distância dupla de visibilidade parada, estou chamando de D aqui, tá? É a distância mínima que dois veículos podem parar quando vem de encontro ao outro, na mesma faixa de tráfego, tá? Ela é utilizada no projeto de curvas verticais convexas, né, de concordância, podendo ser calculada pela expressão, tá? Aí eu tenho dois veículos que, por algum motivo, eles estão vindo na mesma faixa, né? Talvez por questões de ultrapassagem. Você vai ter que garantir que essa distância comece a ser pré-estabelecida quando você tem um contato visual entre eles, certo? Ele já considera que essa distância do motorista, né, do ângulo visual do motorista até o nível superficial do pavimento seja da ordem de 1,20 m geralmente, tá? Mas você pode deduzir a mesma expressão considerando 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, você tem algumas alterações. Mas geralmente você adota 1,20 m como padrão aqui no Brasil, tá? E essa distância, considerando esse critério de dupla visibilidade, ela é basicamente duas vezes a distância de parada, que é aquela equação que vocês já conhecem, né, que eu apresentei até no slide anterior, acho que vocês já conhecem lá da parte planimétrica, de distância de visibilidade, certo, pessoal? É um critério que leva em consideração uma situação que nem toda hora você tem, né, que é dois veículos vindo na mesma faixa, né? Ela considera uma boa margem de segurança, ela está duplicando a distância de visibilidade parada, né? E ela é aplicada em concordâncias verticais da forma convexa, né? Só que essa equação, que a gente já conhece, né, ela foi baseada, aliás, essa equação não, esse critério que utiliza essa equação que a gente já conhece, esse critério foi pré-estabelecido em 1972 pelo DNIT, é um critério antigo, tá? Pelo DNR, desculpa, é um critério antigo, e o DNIT, ele acabou revisando esse critério. Então, hoje, ele é um critério em desuso. Não é mais utilizado para fins de projeto de curvas verticais. Por mais que você tenha várias rodovias, né, projetadas considerando o mesmo critério, porque na época era ele que valia. Então, qual é o critério, pessoal? O DNIT veio, né,
E esse é o critério vigente. Existem duas situações, eu vou tentar comentar elas aqui, utilizando essas animações. Tem uma situação geral, onde você vai ter o seu veículo, né, vindo, você tem uma curva, volta a falar, convexa, e aqui está seu alvo, né, simbolizado por um dog. Essa distância ela vai começar a contar à medida que você tem o ângulo visual, você consegue enxergar literalmente o obstáculo, né? Você tem que considerar que o seu ângulo visual vai ter uma altura H1 em relação ao seu nível superficial do pavimento e precisa considerar também que o seu obstáculo tem uma determinada altura, que eu vou chamar de H2. Essa distância entre eles é o que eu chamo de S, tá? Certo? E logo eu tenho que pré-estabelecer, né, que assim, para todas as curvas convexas, que é o caso, sempre eu vou ter S pelo menos igual à minha distância de parada, né? Para aquela distância que o veículo precisa, né, para justamente conseguir visualizar, reagir e frenar o veículo antes de chegar no meu obstáculo, certo? Então, no mínimo, elas são iguais. Você pode até deixar ela superior considerando uma margem maior de segurança, certo? Nesse critério, o que o DENIT prescreve? Em relação às alturas H1 e H2. Motorista com os olhos postados a 1,10 m de altura sobre a pista, tá? Que é essa altura H1. E o obstáculo a 15 centímetros, né? 0,15 metros de altura acima da pista, que seria a altura H2. Então, ele já pré-estabelece valores para H1 e valores para H2, tá? Esse 15 centímetros foi até a justificativa para colocar o dog aqui, um filhote, né? Que basicamente tem essa altura. Aí temos duas situações a analisar, tá? Para tentar entender como é que eu conseguiria equacionar esse problema e achar uma equação aqui para o meu S, tá bom? Na verdade, nem para o S. Eu preciso pré-estabelecer uma equação para, de alguma forma, permitir que eu tenha esse tipo de visualização e que meu S seja suficiente para conseguir parar o veículo. O primeiro critério, pessoal, é o caso onde eu vou ter o motorista e o obstáculo dentro do trecho curvo. Ou seja, esse S aqui ele vai ser menor ou igual ao L. O que é o L, pessoal? Isso aqui, ó, tá? Assim como a gente tem nas curvas horizontais, a gente verá mais na frente, que existem alguns pontos notáveis para curvas verticais. O ponto de início da curva vertical recebe o nome de PCV e o ponto final de PTV, tá? E nesse contexto aqui eu tenho exatamente esse caso 1, ó. Eu consigo visualizar, ter a minha distância de visibilidade parada menor que o trecho curvo, tá? Ou seja, está dentro da curva, tanto o meu veículo como o meu obstáculo, tá bom? Quando eu tenho esse tipo de situação, na verdade, quando a via permite esse tipo de situação, eu posso chamar esse comprimento L de LC, tá? Certo? E eu posso calcular o mesmo através dessa expressão aqui, ó, onde o LC mínimo é o mínimo comprimento do trecho curvo, certo? Que é referente entre os pontos PCV e PTV, que pode ser calculado por ΔI, que multiplica dp ao quadrado, dividido por 2 vezes, abre parênteses, H1 mais H2 mais 2 vezes raiz do produto entre H1 e H2, fecha parênteses, tá? O que é cada um nesse cenário? Eu posso simplificar essa equação ainda mais, tá? Substituindo o valor de H1 por 1,1 e H2 por 0,15. Quando eu entro com esses valores na equação, eu vou obter uma equação mais simplificada, onde LC mínimo é calculado pela distância de visibilidade parada ao quadrado. Essa é a mesma distância que a gente já conhece a expressão para calcular, dividida por 4,12, que multiplica delta. Esse delta aqui, pessoal, não confundir com deflexão, tá? A gente está em altimetria, então não tem nada a ver com aquele delta que a gente estudou em curvas horizontais. Esse delta ele tem a ver com a variação, que eu posso dizer como diferença algébrica entre as rampas, tá? Considerando o aclive e o meu declive. Ou seja, vai ser I1 menos I2. O que é I1, pessoal? Seria isso aqui, ó, certo? Seria a inclinação do meu trecho ascendente. E 2 seria a minha inclinação do trecho descendente, tá? Elas vão se cruzar em algum ponto aqui, né? E quando eu entro com ela de forma algébrica, tá? E faço a diferença, eu obtenho o que eu estou chamando de delta, tá?
E esse delta que você vai multiplicar por dp ao quadrado e dividir por 4,12 para obter o comprimento mínimo do trecho da curva, o comprimento mínimo da curva vertical para poder garantir visibilidade. Perfeito? Deu para entender então, pessoal? Esse é o primeiro caso. Lembrando que esse caso eu tenho veículo e obstáculo dentro do trecho LC. O segundo caso é exatamente o contrário, né, pessoal? Eu não vou ter o veículo e nem o obstáculo dentro desse trecho, né? A visualização ela é possível antes mesmo de entrar no trecho curvo. Nesse contexto aí, ó, pessoal, o meu S vai ser maior que L, como a gente está vendo aqui embaixo, né? E eu posso calcular o LC mínimo para permitir tal condição da seguinte forma, ó. 2 vezes dp menos 2 que multiplica ΔI, abre parênteses, H1 mais H2 mais 2 vezes raiz do produto H1 e H2, fecha parênteses novamente. Tá? A gente já conhece os valores de H1 e de H2, e substituindo os mesmos, a gente obtém essa expressão aqui. Ó. LC mínimo vai ser 2 vezes a distância de parada, distância de visibilidade parada, menos 4,12 dividido por ΔI. ΔI é o mesmo conceito que a gente viu anteriormente. Diferença algébrica entre rampas, considerando aclives e declives, tá, pessoal? Então, é outra equação. Você vai utilizar essa quando você tem o seu veículo e o seu obstáculo fora do trecho curvo, tá? Certo? Ou seja, fora do mesmo ele já consegue visualizar o obstáculo. Geralmente as curvas verticais que são mais abertas, né? Você não tem todo aquele calombo. Você tem uma abertura mais singela e aí essa abertura permite tal visibilidade. Por isso que o LC mínimo é calculado de uma forma diferente do anterior. Deu para entender, pessoal? Eu espero que sim, né? É importante vocês terem em mente esses dois cenários para calcular tal visibilidade. Para o caso de curvas convexas, né, pessoal? A gente pode simplificar, tá? Essas questões para tentar, de alguma forma, uniformizar as mesmas, né? E aí, para ambos os casos, a gente pode considerar que, por ordem prática, recomenda-se que os valores de LC nunca sejam inferiores ao obtido pelo critério mínimo do valor absoluto. Ou seja, LC tem que ser superior, ou seja, maior ou igual a 0,6 da velocidade de projeto, onde essa velocidade vai entrar em quilômetros por hora, tá? Então, você calculou o seu LC lá, considerando as questões de visibilidade. Você, além de calcular, precisa garantir que ele seja superior a 0,6 que multiplica a velocidade do projeto, tá bom? A fim de facilitar os cálculos, para a locação da curva vertical, recomenda-se aproximar os valores de LC, tá? Para se obter uma estaca inteira ou mais 10, tá? Então, vocês lembram como é que eu transformo estaca em comprimento e vice-versa, né? E nesse caso aqui, recomenda-se que você arredonde o valor de LC, considerando ou uma estaca inteira, arredonde ele para uma estaca inteira, ou então considere uma estaca fracionada, onde a fração da mesma será 10 metros. Tá? São recomendações para facilitar a locação da curva vertical. Volto a falar, a gente está avaliando a altimetria, então esse LC ele é específico da curva vertical. Com relação a curvas côncavas, tá? A gente viu o caso das curvas convexas, né? Que é o morrinho, e agora a gente vai ver as côncavas, que é a cuia, né? Que é a bacia. Vamos ver o vídeo aqui. Vehicles rely on headlights to illuminate the road ahead, and sometimes this can be a limiting factor for sight distance. If a sag curve is too tight, your lights won't throw as far. That has the effect of obscuring some of your sight distance, potentially making it difficult to react to obstacles at night. So, sag curves need to be gentle enough to maintain headlight sight distance. Vocês já conseguiram perceber, né, que essa questão da visibilidade nesse tipo de curva côncava, né, tem a ver com a própria capacidade de você, na noite, né, durante o período noturno, conseguir visualizar o seu obstáculo, considerando também os ângulos de iluminação dos faróis do veículo, né? Então, durante o dia, e no caso de pistas iluminadas artificialmente, geralmente não ocorre problema de visibilidade. De fato, né? Você está na parte baixa, você vai ter como visualizar um obstáculo com uma certa antecedência, né? Só que você não vai dirigir somente durante o dia, mas você pode dirigir durante a noite, né? Então, para pistas não iluminadas,
aplica-se o critério de visibilidade noturna, ou seja, a pista deve ser iluminada à distância de visibilidade parada pelo farol do veículo, por hipótese situado a uma altura H3 igual a 0,61 metros, tá? Isso aqui é um padrão, acima do plano da pista, supondo que seu facho luminoso diverge de alfa, que é igual a 1 grau, do eixo longitudinal do veículo, né? Uma leve divergência. Se a gente for representar isso em termos gráficos, né, a gente teria dois casos, onde o primeiro, os faróis do veículo e o ponto mais distante iluminado estão dentro da curva, ou seja, S é igual a dP e é menor ou igual que L, que seria exatamente aquele LC, tá? Nesse caso aí, você tem a sua curva côncava, você tem seu veículo e seu obstáculo, tá? É durante a noite, né, pessoal? Nesse contexto, só interessa avaliar durante a noite. Você já tem o seu facho no veículo, né? Para poder visualizar o obstáculo, né? Essa distância S é a distância que você precisa ter para, à medida que você vê, parar o veículo sem bater no mesmo. E nesse primeiro caso, você tem tanto o veículo como o obstáculo dentro do trecho da curva côncava, tá bom? Ou seja, o LC é maior que S. Aqui estão indicados os pontos notáveis, apenas para ilustrar. A altura H3, que é de 0,61 metros, também está representada aqui, né? Que tem a ver com o farol. E esse 1 grau é exatamente essa variação que eu teria aqui, ó. Teria 1 grau em relação ao plano horizontal. Considerando isso, pessoal, esse LC mínimo, né, que eu tenho que dimensionar, que tem a ver com a geometria da minha curva côncava, ele tem que ser no mínimo dp ao quadrado dividido por 1,22 mais 0,035 vezes dp, volta lá para a parte de cima, vezes delta, tá? Onde delta, você já sabe o que é a variação das rampas, né? Vou ter uma rampa aqui, ó, certo? Que eu vou chamar de I1, e vou ter outra rampa aqui, que eu vou chamar de 2. A diferença algébrica das mesmas é exatamente o delta, e ele entra multiplicando aqui essa primeira parte da equação para mim obter o LC mínimo, tá? Lembrando, primeiro caso, estão dentro da curva. Segundo caso, né, pessoal, eu estaria fora da curva, né? Aí melhora um pouco as questões de visibilidade, né? A curva não é tão aguda, né? Essa cuia aqui ela é mais singela. E aí você teria, ó, essa equação do LC mínimo modificada. E seria agora 2 vezes a velocidade, 2 vezes a distância de visibilidade parada, menos 1,22 mais 0,035 vezes dp, tudo isso dividido por delta, voltando a falar que delta é a diferença algébrica entre as rampas, né? Eu tenho o I1 aqui e tenho o I2 aqui, tá, pessoal? Outra equação, outro cenário. Ou seja, de uma forma geral, a gente vai ter duas condições, tanto considerando curvas convexas, como também curvas côncavas, tá? Onde a posição do veículo e do obstáculo vão influenciar no valor mínimo do LC. Algumas observações com relação a esse critério. Para aumentar a segurança e conforto das estradas, deve-se usar curvas côncavas com os maiores comprimentos possíveis, tá? Por isso que a gente tende a aumentar um pouco o LC e não trabalhar com valores mínimos. A adoção de valores próximos aos mínimos admissíveis leva a curvas muito curtas, que devem ser evitadas sempre que possível, tá? O LC mínimo é apenas um parâmetro para me garantir visibilidade, mas para fins de projeto geométrico, eu preciso considerar LCs superiores ao mínimos para poder melhorar exatamente essas características, né? Principalmente levando em conta melhorias com relação à segurança e conforto nas rodovias. Certo? Então, o correto seria ter algo assim, né? Ao invés de como está na imagem do lado direito, né? Certo, pessoal? Mas volto a falar, são recomendações. Em alguns casos você, infelizmente, não consegue fugir disso aqui, mas sempre que possível você pode adotar o cenário mais da esquerda. Então, a gente termina essa parte 1 da aula. Agora, né, a gente tratou muito dessas definições. Vocês viram que é muita coisa, né? A aula eu acho que passou inclusive 1 hora, né? E na parte 2, que ainda é uma parte teórica, a gente vai falar exatamente da matemática, né? Das equações que a gente vai precisar conhecer e aplicar para poder calcular os elementos que fazem parte da minha concordância vertical, tanto para uma curva convexa, como também para uma curva côncava, tá? Então, até a parte 2 da aula.